sobre essa matéria, né, o projeto que cria a taxa de limpeza urbana na cidade de Goiânia. Isso está previsto no marco do saneamento, que foi sancionado em julho de 2020 e prevê exatamente esse prazo de julho de 21 para que a taxa seja criada, exatamente para aumentar a quantidade de recursos das prefeituras com isso, com o manejo aí de resíduos sólidos. Sobre esse assunto ainda, a gente conversa agora com o vereador Mauro Rubem, do PT, mais posicionado na oposição. E se não a prefeitura, pelo menos a esse projeto, vereador. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, nossos ouvintes da SAGS. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu estou aqui muito feliz, né, para debater esse assunto com vocês. Qual é a avaliação do senhor em relação à matéria que chega à Câmara? Ela é incompleta? A gente buscou aqui com a vereadora Sabrina, nesse primeiro momento, entender, por exemplo, se o cálculo feito pelo Jornal Popular tem alguma lógica de dividir os 160 milhões de reais previstos para a Comurg de custo da limpeza urbana para o ano que vem e dividir esse valor pelo número de imóveis, dá R$258. Será que o goianiense, o proprietário de imóveis, vai ter de pagar uma taxa desse valor, nesse valor, no ano que vem? Por enquanto não dá para ter muita certeza, Mauro. O seguinte, a lógica que o Popular estabeleceu, ela tem sentido. Naturalmente, o valor, nós precisamos discutir. Essa é uma das primeiras críticas que eu tenho ao projeto. Minha posição inicial é contrária a esse projeto, porque está incompleto. O nosso objetivo, e fizemos agora há pouco, Rubens, há uns 2 semanas atrás, uma grande audiência pública, escrito o seguinte: Goiânia, cidade lixo zero. Né? Então nós temos que buscar um novo comportamento da sociedade, não meramente criar mais uma taxa, né, para que as pessoas sejam punidas de uma maneira que nós não tenhamos aí, de fato, o objetivo que se pretende na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a eliminação da geração de resíduos sólidos, né, a redução do chamado lixo, né, e a sustentabilidade. Então, no que se refere, por exemplo, aos valores, nós temos uma coisa que para mim é fundamental, Rubens, é discutir justiça tributária. Não é possível nós pensarmos que todo mundo em Goiânia, os 650 mil imóveis, moram pessoas que estão na mesma situação econômica. Então, no meu entendimento, é preciso que haja uma graduação em qualquer taxa, e especialmente nesta, né? Até por conta de que quem ganha mais gera muito mais lixo, e aí a gente discutir uma taxa justa. Mas eu tenho outras críticas em relação a esse projeto. Inicialmente, ainda não fizemos um estudo detalhado, que vamos aproveitar esse recesso para fazer e chegarmos a uma opinião melhor, junto com especialistas, com pessoas que preocupam, e o próprio Instituto Lixo Zero, que eu tenho um prazer muito grande de relacionar com esse pessoal. O projeto já não traz, vindo da prefeitura, esses critérios para a cobrança da taxa, até para que o goianiense, durante a tramitação na Câmara e até a aprovação da lei, sendo esse o caso, né, de aprovação, para que o goianiense acompanhe isso e já tenha uma noção de quanto poderá pagar no ano que vem? Isso está no projeto, os critérios, para a gente fazer conta por aqui, Mauro, ou não? O Rubens, eles apenas repetem, ou cria como critério, aquela mesma que foi usada e foi equivocada, ineficiente, errada, o critério, né, lá no Renda Família, que é o valor do imóvel. Né? Ele isenta quem tem imóveis até 60 mil reais, né? E aí depois deixa, inclusive, um cheque em branco que a Câmara Municipal dá para a própria Prefeitura definir esses valores. Ela tem lá, o projeto fala, né, onde dos resíduos dos grandes geradores, que já tem uma forma de destinar os seus resíduos sólidos, né? Também os resíduos assim, especiais que nós temos numa situação que é, por exemplo, na área de saúde, mas os demais, a grande maioria dos imóveis de Goiânia, ali está dizendo que vai ser um rateio igual. Nós entendemos que a primeira coisa é criar um critério onde aqueles que menos podem paguem menos, né? Ou até não paguem. E também, no meu entendimento, falta profundamente ali a parte mais importante,
que nós temos um grande projeto de educação ambiental e educação para viver numa cidade onde o objetivo nosso é lixo zero, né? Isso fica completamente, eu diria o seguinte, a essência, né, de chegarmos a ter, por exemplo, que nas casas de todos os goianienses haja a separação do lixo, destino correto. Por exemplo, se um morador consegue pegar o seu lixo, né, pegar o seu lixo orgânico, colocar de volta num determinado local para compostagem, pegar o resíduo sólido reciclável, passar para uma cooperativa e ele, com isso, ter uma quantidade de resíduo para ser recoletado de 10%, 15% apenas do que produz, ele não pode pagar igual a quem está misturando, por exemplo, o lixo com o outro, o orgânico com os resíduos sólidos, e fazendo com que essa mistura vire um problema eterno para nós, como está lá hoje o aterro sanitário. Conversamos com a vereadora Sabrina Garcês, do PSD. Agora estamos em contato aqui com o vereador Mauro Rubem, do PT. Kleber Ferreira, sobre o projeto que cria a taxa de limpeza urbana, está lá na Câmara Municipal, vai ser debatido a partir de agosto, Kleber. Pois é, Mauro, bom dia. Prazer falar com você outra vez. Bom dia, eu estou vendo uma coisa, está acontecendo com você uma coisa que aconteceu com o Rubens Salomão. Os cabelos estão suicidando, hein? Os cabelos estão indo. Mas tem tempo, né, Mauro? Já tem tempo, já. Isso é bom porque ele é progressivo, é calmo, você vai acompanhando isso com tranquilidade e paz. Mas no frio a orelha fica geladinha. Mas em contrapartida, para sair do chuveiro pela manhã em dias como hoje, por exemplo, é mais fácil. Porque quando você basta secar a cabeça com o cabelo molhado, meu Deus, como é difícil sair debaixo do chuveiro, viu? Hoje passei, assim, uma dificuldade extrema para deixar o chuveiro quentinho. Mauro, voltando aqui a esse projeto que precisa ser muito discutido, qual é a proposta que você teria para uma cobrança de forma mais justa? Como seria uma cobrança mais justa desses valores? Bom, Kleber, assim, mais uma vez é um prazer muito grande falar com você, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, que faz uma comunicação séria, né? Comunicação que não cria mentiras e debate profundamente os assuntos. No meu entendimento, é inadmissível nós falarmos em mudança de comportamento vital para o funcionamento da cidade sem um vigoroso projeto de educação ambiental para que a população consiga se preparar para poder resolver um problema tão sério como é o destino de resíduos sólidos numa cidade como Goiânia ou qualquer outra. Então, para mim, esse projeto ele teria que vir primeiro calcado numa grande ação e que, inclusive, nós entendemos que queremos apresentar proposições no projeto, fazemos frentes de trabalho, por exemplo. Temos frentes de trabalho, nós temos muitos desempregados, os nossos jovens aí de 16 a 29, 35 anos é a maior taxa de desemprego. Então nós poderíamos criar frentes de trabalho que tem como objetivo implantar uma nova metodologia, né, e as pessoas serem educadas e convencidas, e junto com isso você ter a estrutura da coleta seletiva, né, do destino desse material. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a cada R$1 que é gasto, Kleber, para recolher os resíduos sólidos, ele enterra em valores R$5 daquilo que ele é jogado lá no aterro sanitário, por exemplo. Então nós temos também a coleta, que ela tem um custo, mas ela pega um produto que também tem riqueza, que gera novas matérias-primas. Por exemplo, o vidro. O vidro é eternamente reciclável, né? Então, se nós vamos cobrar da população 160 milhões, vamos pegar essa conta apresentada, 160 milhões de reais por ano para recolher os resíduos sólidos de Goiânia, estimativas mostram que isso vale... O que está sendo recolhido, vale 5 vezes esse valor. Nós estamos falando aí algo em torno de 800 milhões de reais de riqueza retirada, né, removida, que ela precisa ser
naturalmente repreparada para fazer insumos, e isso é valor. Vai para onde esse dinheiro? Será que ele também não poderia ser usado para poder abater no valor da própria coleta, né? Então, eu acho que esse debate ele não pode ser raso assim. Eu acho que a maneira que a Prefeitura está apresentando, né? Primeiro que está apresentando por imposição do limite máximo de uma lei que foi estabelecida em 2020. Né? Isso poderia ter sido antecipado, que inclusive, como eu disse, há 15 dias atrás, aqui na Câmara Municipal, nós fizemos um amplo debate, né, com o Instituto Lixo Zero. Acho que você já deve ter entrevistado essa turma, mas aí a Raquel Pires, o Filemon, que aqui em Goiânia, aqui em Goiás, né? Aqui em Goiás nós temos... Alô, tá ouvindo aí, Kleber? Sim. Desculpa, porque entrou uma ligação aqui, atrapalhou um pouco. Então, esse pessoal, nós fizemos um debate muito grande e nós, por exemplo, discutimos 60%, Kleber, do lixo recolhido na casa das pessoas é orgânico, ou seja, ele tem que voltar para a terra, sabe? Para virar adubo, né? Para poder deixar os nossos parques, jardins, até mesmo a agricultura urbana, que nós casamos, nós apresentamos um projeto de lei para estimular hortas comunitárias e urbanas, né? Isso tudo poderia virar um processo. E, por último, eu penso que uma nova frente, né, de aplicação da coleta dos resíduos sólidos em Goiânia, ela deve ser pensada na geração de emprego e renda, redução da desigualdade, potencializar nós temos aí em torno de 14 cooperativas, me parece, já de catadores, e nós temos também muita gente que pode ser estimulada a entrar nesse novo modelo, né, para o processamento dos resíduos sólidos, inclusive gerando emprego e renda, reduzindo a desigualdade, visto que Goiânia é uma das cidades mais desiguais das Américas, né? Tá certo. Junto com essa cobrança da nova taxa, vem naturalmente a destinação dos valores, né? E nós ouvimos agora há pouco a vereadora Sabrina Garcesa, sua colega de parlamento, e ela disse que isso será regulamentado na frente por decreto. Essa proposta de deixar para que o próprio Poder Executivo regulamente a destinação dos valores por decreto é uma proposta que tem, por exemplo, o seu apoio? Não, porque isso é anular o papel do parlamento. Veja bem, Kleber, Rubens, né, assim, com todo respeito à vereadora Sabrina, que tem de fato uma admiração por ela, mas nós passamos quantos anos na humanidade para poder dividir os poderes numa sociedade? Antigamente o rei, ele julgava, ele executava e ele produzia as leis, né? Você tinha o reinado, ele fazia tudo. Vem a República, faz a separação de poderes, agora vem um projeto de lei querendo reunificar. Caiu a internet, contato com o vereador Mauro Rubem, infelizmente foi interrompido aqui. Imaginamos que daqui a pouco ele volta, mas analisando aqui então o projeto que está lá na Câmara Municipal, estabelecendo a cobrança aí dessa taxa de limpeza pública. Voltou o contato com o Mauro, mas antes aqui, só para adicionar a nossa entrevista, estou aqui com o projeto em mãos, e o artigo 5º diz sobre a base de cálculo da taxa. E aí é tudo colocado de uma forma meio no atacado, né? São vários fatores diferentes colocados num artigo só, sem muito detalhe. E aí é o seguinte, o texto é o seguinte: o custo global estimado para o exercício do ano dos serviços discriminados no artigo 2º desta lei, apurado anualmente, rateado entre os contribuintes em função do nível de renda da população da área atendida, bem como da área construída do imóvel e a frequência da coleta, de acordo com fatores de ponderação definidos em decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Não dá para entender muito bem, né, Mauro? Enfim, só essa observação, citando aqui a lei, para você completar o que estava dizendo, Mauro. Exatamente, ele é bem aberto, genérico, e retira da Câmara Municipal, não só da Câmara,
retira da sociedade goianiense a possibilidade de discutir profundamente, até porque anualmente esse projeto deveria ser reanalisado, se os objetivos principais da taxa de lixo, ela é de fato a redução da produção de resíduos sólidos, anualmente ela precisa ser analisada. Então, eu sou completamente contrário a essa definição de valores ficar a cargo meramente do executivo. Tem que ser discutido com a sociedade, para ser discutido com a sociedade tem que ser no poder legislativo. E então, tem clima, tem a situação, Mauro, para que isso seja exigido da prefeitura, que se tenha definitivamente e detalhadamente como esse cálculo vai ser feito já na lei, já no projeto e sem esperar o decreto, ou não? Não vai ter isso? Eu acho que nós esperamos produzir esse debate agora, né, aqui, para a gente poder conseguirmos fazer com que a lei seja melhor. Nós entendemos que esses critérios vão ser trazidos para cá e que eles precisam ser monitorados, já que é uma taxa monitorada anualmente. Por exemplo, quais são as condicionantes para a redução, de fato, né, da produção de resíduos sólidos aqui em Goiânia? O que vai ser de critério para que a prefeitura, a própria Comurg, ela vai ter como meta para poder transformar Goiânia numa cidade de lixo zero, né? E também numa cidade sustentável. Isso tudo precisa ser tratado anualmente. Portanto, você passar aquela história que lá mesmo define o valor, como é que arrecada e tudo, isso vai virar mais uma fonte de renda que uma taxa sobre a população que pesa sobre o povo, lembrando que a população está passando fome, lembrando que a população está desempregada, né, que está com situações extremamente difíceis, mas mais do que isso, não chega ao objetivo que nós queremos, porque eu quero uma cidade sustentável, quero uma cidade, e pode Goiânia ter lixo zero, né? Inclusive em cima de todo esse problema que nós estamos vendo hoje dos resíduos sólidos, transformar em riqueza, em geração de emprego e redução da desigualdade. Então, por isso que não pode ficar para a prefeitura definir qual é esse valor. O senhor defende, pelo menos a minha questão é essa, que também já no projeto, já na lei, tenha pelo menos em linhas gerais que seja, mas como é que vai ser o plano da prefeitura para a utilização desses recursos? Ou seja, vai arrecadar X com essa nova taxa. Mas o próprio marco do saneamento, a lei federal, não fala simplesmente, genericamente, que a taxa tem que ser criada e ponto. A taxa tem que ser criada para que as prefeituras tenham mais recursos para fazer o manejo de resíduos sólidos. Ou seja, como é que a prefeitura pretende fazer esse manejo? Qual é o plano? Isso pode estar no projeto? Pode ser cobrado, Mauro? Pois é, eu acho que esse é o grande debate. Você tocou num ponto central. Você não pode criar uma taxa para, finalmente, arrecadar mais recursos. Nós precisamos criar uma taxa que ela sustente uma política que tem como objetivo chegar a Goiânia, cidade de lixo zero. Para isso, você, por exemplo, no meu entendimento, nos primeiros 5, 10 anos, 80% a 90% dessa taxa deveria ser para a educação ambiental, para poder investir na produção, na construção da consciência da sociedade, para que a população seja convencida e nós tenhamos aí um hábito de novos moradores, onde ele entenda que jogar um papel na rua, qualquer coisa que seja, uma bituca de cigarro, por exemplo, nós estamos gerando um problema, né? Eu tenho, deixa eu ver se está aqui, eu tenho aqui, ó. Olha aqui, ó, o Rubens e Kleber. Isso aqui, eu estou aqui na mão, bloquinho. Um bloquinho reciclável de bituca de cigarro. Que coisa, hein? Então, virou dinheiro, entende? Bituca de cigarro, né? Então, uma coisa bonita, né? Mais do que isso, nós estamos aí fazendo todo... É bom que as pessoas não fumem, eu quero que não fumem. Mas já que fuma, pelo menos não destrua, não só... Quer dizer, você tem a perda da sua saúde, mas não tem a perda da sociedade. Então, isso aqui é o resultado de um processo de consciência, né? Então, nós precisamos que a maior parte da taxa construa essa consciência na sociedade, reintegre isso e que não seja, por exemplo, já que o ano passado não existia a taxa, né, a taxa de limpeza urbana. Ela está sendo recolhido, então que esse dinheiro vá para onde não tem ação. Onde não tem ação hoje? Na produção de uma consciência, de uma organização. Eu moro no prédio.
tenho que reconhecer que eu, enquanto morador, eu não contribuo para uma situação razoável e necessária para a separação do lixo. Eu separo um pouco em casa, mas ainda não separo o suficiente. Então, acho que é esse que nós deveríamos pensar em qualquer arrecadação, trabalhar com as pessoas, porque são as pessoas que mudam a realidade, né? Não vai ser ter um fiscal em cada lugar, temos que construir primeiro uma base de consciência, né? Fortalecer todo um processo educativo, que eu acho que é esse que deveríamos iniciar. É isso, vereador. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço ao senhor. Eu queria... Ô, Rubens, me permita que a grande audiência da Sagres, nós estamos numa maratona, que é outra pauta, até aqui agora há pouco tem os colegas que estão chegando aqui do Sindiguarda. Eu sou servidor público, continuo atendendo, trabalhei ontem lá na UPA Noroeste, lugar que atendo como dentista, né? Isso é compatível com o meu exercício aqui do mandato de vereador, e nós estamos numa luta muito forte para o prefeito Rogério Cruz pagar a database dos servidores de Goiânia, né? A database já, desde maio de 2019 para cá, nós estamos com salários defasados. A prefeitura aumentou... Então são 2 anos. 2 anos, isso dá 9,40%. Lembrando ainda, Rubens, se vocês noticiaram isso aqui, em dezembro, a prefeitura reduziu o salário de todos os servidores, aumentando desnecessariamente, né, a cobrança da Previdência em 3% a mais, né? E agora ela está se negando a pagar a database. A Previdência era quanto e foi para quanto, Mauro? Só para saber. Era 11%, foi para 14%. Tá. Lembrando que a prefeitura e qualquer patrão, por exemplo, a Sagres, ela paga o dobro do que o trabalhador da Sagres paga de Previdência. Uhum. A prefeitura não paga o dobro. O servidor paga 14%, a prefeitura paga 18%. Ela deveria, então, pagar 28%. Entende? E, no entanto, sacrificou os servidores, 70% ganha até 4 salários mínimos. Né? Muitos passando dificuldade. Amanhã, 9 horas, nós temos uma concentração. Esperamos que até lá o prefeito receba para conversar as lideranças sindicais e comigo, que já tem 3 reuniões que ele marcou para tratar esse assunto, desmarcou todas as 3, até tem falado, Cleber, você que gosta de futebol, nessa questão da database, o prefeito já pode pedir gol no Fantástico. 3 vezes ele marcou e 3 vezes ele desmarcou. Né? Então, assim, é uma... E o servidor... Mas eu acho que WO não dá para pedir a música, não. Ah, WO não dá. Tá bom, então tem que fazer outra coisa. Eu vou identificar o que nós precisamos fazer. Mas eu quero aproveitar o grande alcance da SAI, com certeza muitos servidores públicos estão acompanhando, mais do que servidor público, quem depende do servidor público, comércio, né? Todas as pessoas que relacionam, nós precisamos fazer justiça. E aí amanhã, 9 horas, estaremos lá no Paço Municipal. Espero que o prefeito nos receba, apresente uma proposta que possa resolver esse problema, né? Desculpa estar ocupando... Sem problema. E a database desse ano? Maio desse ano, tem previsão ou não? A database... São as 2 databases que estão vencidas, né? A de 2020, que é 2,4%, e a de 2021, que venceu dia 1º de maio, né? Agora passado, que é 7%. As 2 dá 9,4%. Ah, tá. A de 19, então, referente a 18, essa foi paga, então. Essa foi paga. Quer dizer, aí já em maio de 2019, houve o pagamento da database naquele período. Né? Então agora tem 9,4%. Bom, eu agradeço, fico à disposição, sempre à disposição de conversar com vocês, que tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de todos. Obrigado, Mauro. Sim, Kleber. Não, porque naquela oportunidade de 2019, Rubens, não sei se você se lembra, o que o Poder Público Municipal fez foi o seguinte: a contribuição é 21%, né? Então, naturalmente, o funcionário pagava 11% e o Poder Público pagava 11%. Aí, 22%. O que aconteceu? Tirou 4% do Poder Público e 3% e passou para o funcionário pagar. Aí o Poder Público, ao invés de pagar os 22%, ele passou a pagar 18%. Ele nunca pagou 22%. Kleber, a prefeitura nunca pagou 22%. Nós pagávamos 11%
ela pagava 14. 14. 15, entendeu? E ela passou para 22%. Não. Pois é, para atingir os 22%, ela passou 3% para o servidor e ela foi a 18%. Não. Todos os cálculos atuariais de fundo de previdência, a relação é R$1 do trabalhador por 2 do patrão. Por 2 do patrão, isso. A prefeitura nunca fez isso. Agora que nós estamos pagando 14, ela é 18. Se nós estamos pagando 14, igual o Estado. O Estado nós pagamos 14,25, mas o Estado paga o dobro. O Estado paga 28,5, entendeu? Pois é, mas o justo seria o trabalhador pagar 11% e o poder público 22%, certo? Exatamente, ela paga 18%. Ela paga 18% e 3% desses 18% vieram, soma mais... 3% desses 18% não, vieram mais 3% para o trabalhador e aí chega a 21% a taxa. Então é o seguinte, Kleber, o que a gente discute, inclusive, que é fundamental? É o fundo de previdência que tem a ver com toda a população de Goiânia, que mais adiante as pessoas vão aposentar. Eu mesmo sonho com a minha aposentadoria, né? Então, um fundo equilibrado, a prefeitura deveria estar pagando o dobro do que o servidor paga. Ela nunca pagou. Nunca. Então, se o servidor pagasse 11, ela 22, então o fundo arrecadaria por mês 33%, né? Mas isso não acontece. Hoje nós pagamos 14, a prefeitura paga 18, então dá 14 com 18, dá o quê? 28, 32, né? E se nós pagamos 14%, a prefeitura deveria pagar 28, então seria 14 mais 28, né? Porque aí você tem um triplo. Para você ter um equilíbrio financeiro. E lembrando, né, Kleber, que a prefeitura pegou o dinheiro em espécie do fundo de previdência dos servidores, o Íris pegou lá, foi uma votação apertada aqui na Câmara, inclusive por um voto, pegou lá quase R$1 bilhão, que todo mês, desse fundo que nós fomos constituídos ao longo de muitos anos, a prefeitura paga em torno de quase R$40 milhões da folha, né? Então esse dinheiro é tirado do fundo e não está sendo reposto, né? A prefeitura passou um monte de imóveis, muitos deles que não podem ser vendidos. O fundo de previdência não precisa de imóvel, precisa de recurso, precisa de dinheiro, né? Para poder fazer frente às aposentadorias. Então é de fato um imbróglio muito grande. Vamos acompanhar também, Mauro. Obrigado pela disponibilidade aqui. Um abraço ao senhor. Bom dia. Obrigado. Bom dia, até a próxima oportunidade. Tamo junto. Obrigado aqui pela entrevista. Vereador Mauro Rubem, do PT, conversando conosco sobre, a princípio também, né, a taxa de limpeza urbana que está na Câmara. O projeto foi enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal em adequação ao marco do saneamento e vai ser debatido a partir do dia 3 de agosto, dia da retomada dos trabalhos depois desse recesso parlamentar na Câmara Municipal. Destaque a íntegra desta entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.